Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, ó. Se deixa resto é porque tem 7 a mais, é ou não é? Se está deixando o resto é porque tem a mais. Porque olha só, gente, se não tivesse 7 a mais no número, eu ia dividir o número e ia dar uma quantidade inteira, ia dar uma divisão exata. Faz sentido para vocês? Então, se está sobrando 7, é porque tem 7 a mais. Eu vou mostrar um exemplo para quem não entendeu. Por exemplo, eu posso dividir 25 por 5, né, gente? Isso vai dar 5, que dá 25 e sobra resto 0. Mas eu posso chegar aqui e colocar 2 a mais no 25, tipo 27. 27 ou 25 acrescido de 2 unidades. Daí eu vou dividir por 5. É óbvio que esse 2 a mais vai sobrar no final. É óbvio que ele vai sobrar. 5 vezes 5 é 25. Ó, pá, vai sobrar 2. Deu para entender? Então, se está sobrando 7, é porque tem 7 a mais. Tá? Uma outra coisa importante da gente entender, eu vou dar de novo o exemplo do 25, tá? 25 dividido por 5 dá 5 e sobra resto 0. Se eu dividir 27 por 5, vai dar 5, vai sobrar o resto 2, que é o 2 que tem a mais. Presta atenção na magia aqui, ó. Se eu dividir 29, estou aumentando de 2 em 2 porque eu quero, tá? Por 5, 29 é 25 mais 4, tem 4 a mais. Vai dar o quê? 5 e vai sobrar 4. Agora, presta atenção. Se eu dividir por 30, não pode sobrar 5, porque eu estou dividindo pelo próprio 5. Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Tinha um tipo de questão que a gente fazia que falava sobre, assim, ó, o maior resto possível. Vocês lembram disso, né? Sempre que aparece o maior resto possível, a gente vai pensar o seguinte, o maior resto possível é uma unidade a menos do que o divisor. Não é? Vocês lembram disso? Então, olha aqui, ó. Por exemplo, eu vou dividir 25 por 5. O maior resto possível é 4. O maior resto que eu posso encontrar é 4. Eu posso encontrar resto 1, resto 2, resto 3, resto 4. Resto 5 não. Não vai ter resto 5, tá? Então, presta atenção no seguinte, ó. Quando ele fala para gente dividir, deixa resto 7, tá? Se ele está falando de resto 7, quer dizer o seguinte, ó. O número que está dividindo é maior do que 7. Ele não pode ser menor do que 7. Deu para entender essa parte? Né? Bom, se não entendeu, vai entender daqui a pouco, porque eu vou mostrar isso, tá? Então, vamos lá, olha só. Vocês já entenderam que se deixa resto, se ele está deixando resto, é porque ele tem a mais. Então, o resto 7 significa que esse número aqui, ó, tem 7 a mais. O que a gente faz, então? A gente vai fazer o seguinte, gente, ó. A gente vai fazer 1.372 menos 7 para descobrir qual é o número que vai deixar isso aqui com o resto 0, que vai dar divisão exata. 1.365 é esse número. Então, o número que deixa a divisão exata é o 1.365. O que eu vou fazer, então? Olha só, olha a pergunta. Quantos números naturais? Eu vou descobrir quem são os divisores do 1.365. Deu para entender? Eu vou descobrir quem eles são, e aí esses são os números que vão deixar resto 7 quando eu dividir o 1.372, que é 7 a mais. Beleza? Então vamos lá, vamos descobrir quem são. Gente, é muito difícil descobrir quem são os divisores. É mais fácil a gente fatorar o número e descobrir quantos são os divisores, ok? Então vamos lá, vamos fatorar o número 1.365. Ó, o 1.365 não dá para dividir por 2. Deixa eu ver, por 3. 6 mais 5 é 11. 12, 13, 14, 15. Dá para dividir esse cara por 3. Então, 1.365 dividido por 3 dá 455. A soma do 455 é 14. Não dá para dividir por 3 de novo, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5, porque ele termina em 5. Então, 455 dividido por 5 dá 91. O 91 parece primo, mas não é. O 91 divide por 7. Tu vai ali e tenta, tá? 91 dividido por 7 é 13. Por 7 vai dar 13. E o 13 é primo, ele só vai dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Ok? Bom, vamos descobrir o seguinte, ó. Vamos descobrir quantos divisores tem o 1.365, tá? Vamos lá. Como é que a gente fazia isso? A gente organizava isso aqui em expoente, ó. 3 na 1, 5 na 1,
7 na 1, 13 na 1, né? Organizava dessa forma, somava 1 no expoente, sempre 1 no expoente, e multiplica os resultados. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá um total de 16 divisores. Então, isso quer dizer o seguinte, o número 1365, gente, ele tem 16 divisores, tá? Bom, eu poderia procurar na resposta 16. Na verdade, deveria ter uma alternativa dizendo 16. Deveria ter. Seria uma grande pegadinha, tá? Só que vamos lembrar do seguinte, olha só. Não são todos esses 16 divisores que vão deixar resto 7. Por quê? Porque, de acordo com a lei da divisão, a gente não pode ter um resto, né, menor do que o divisor. Lembrem disso, tá? Então, por exemplo, se eu dividir por 3, por 5 ou até mesmo por 7, não vai deixar resto 7. É ou não é? Não vai deixar, né? Então, lembrem do seguinte, olha só, gente, presta atenção no seguinte, ó. São 16 divisores, não são? São 16 divisores. Eu tenho como saber quem são todos esses divisores? Tenho. Vai dar muito trabalho, mas dá para saber. Ó, eu já sei que o 3 é um deles, o 5 é outro, o 7 é outro, o 13 é outro. Outra coisa, o número 1 é divisor universal, o número 1 divide todo mundo, não é? Então, o número 1 também é um divisor. Outra coisa importante, o próprio 1365 é um dos divisores, porque ele é divisor dele mesmo, beleza? Agora, olha só, quais são os outros divisores? Se eu quiser, eu começo a multiplicar esses números aqui entre eles, ó. 3 vezes 5, 15. 15 é um dos divisores, então. 3 vezes 7, 21. 21 é um dos divisores. 3 vezes 13, 39 é um dos divisores. Depois eu vou 5 vezes 7, 35 é um dos divisores. 5 vezes 13, 65, também é um dos divisores. E por aí vai. Só que eu não preciso fazer isso. Eu vou usar a lógica. São 16 divisores. Se eu dividir por 1, por 3, por 5 ou por 7, não vai sobrar resto 7. Porque o resto tem que ser sempre menor do que o divisor. Lembram disso? Eu dei o exemplo do 25 ali no início da questão. Então, olha só, são 16 divisores. Porém, se eu dividir por 1, não vai sobrar resto 7. Se eu dividir por 3, não vai sobrar resto 7. Se eu dividir por 5, não sobra resto 7. Se eu dividir por 7, também não sobra resto 7. Então, é 16 divisores menos esses 4. Menos esses 4 aqui, que não vão deixar resto. Vai dar o quê? 12. Letra E. Se vocês forem para a internet procurar essa resolução, vocês vão encontrar um monte de coisas que vão fazer você sofrer, porque os caras foram lá e descobriram um por um dos divisores em praticamente todas as resoluções que eu acompanhei.